Planejamento previdenciário. Quais são as suas vantagens? Por que eu devo fazer um planejamento previdenciário? Hoje eu vou explicar para vocês os prós, do planejamento previdenciário e como isso pode ajudar no planejamento da sua aposentadoria. Meu nome é Mayra Noemi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitório Neto Advocacia. E hoje eu vou falar para vocês do planejamento previdenciário. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar, porque é algo que as pessoas estão realmente falando muito, principalmente os advogados previdenciaristas, porque eles sabem como que isso pode afetar a vida contributiva e a aposentadoria dos segurados. Então, para quem não sabe, o planejamento previdenciário ele é um processo de organizar e prever o futuro em relação aos benefícios que você poderá receber do INSS. Ele ajuda a entender o tempo de contribuição necessário, o valor da aposentadoria e as melhores estratégias para garantir um benefício mais vantajoso para você. Então, é feito um estudo de toda a sua vida laborativa, de todas as suas contribuições, para saber qual que é a sua média de salário, o que fazer para as pessoas que têm a possibilidade de contribuir a mais ou a menos, o que fazer para aumentar o valor da sua aposentadoria. Se você for receber um benefício da Previdência Social, quanto que você vai receber? Como se planejar em relação a isso, Quando que você pode aposentar? A maioria das pessoas não sabe, mas hoje em dia não é só a aposentadoria por idade que existe. A gente tem, por mais que na reforma da Previdência tenha acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, é só para as pessoas que começaram a contribuir após a reforma. Se você já contribuía antes, você tem direito às regras de transição da Previdência, que às vezes são muito mais benéficas. E isso vai depender do seu caso, por isso que é tão importante fazer um planejamento previdenciário. Porque aí você vai ver qual a melhor aposentadoria ela é a mais vantajosa para você. Tanto financeiramente, porque é o que a maioria importa, porque realmente importa pra gente, saber quanto que você vai receber da Previdência Social. Mas também em relação a tempo. Tem muita gente que já podia estar aposentado e não aposentou ainda, porque está esperando completar a idade, porque acha que essa é a única alternativa, e muitas vezes não é. Aqui no escritório a gente já aposentou pessoas até com 54, 55 anos de idade, por se enquadrar nas regras de transição. Então, por isso que é tão importante saber quais são as suas possibilidades, e é isso que é feito dentro do planejamento previdenciário. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns benefícios e falar um pouquinho deles, O primeiro uma primeira vantagem, é maximizar o valor da aposentadoria. Como assim? Você pode saber, por exemplo, uma pessoa que é um empresário, que é um contribuinte individual ou que é um segurado facultativo, que não está vinculado só ao valor do seu salário de empregado, de CLT, porque CLT não pode escolher quanto que você vai contribuir para a Previdência Social. O CLT, o desconto é feito diretamente de acordo com o seu salário. Então, para uma pessoa que tem as possibilidades maiores dentro da contribuição, a gente consegue planejar para saber o que fazer para aumentar o valor dessa aposentadoria. E não só aumentar, mas às vezes fazer um planejamento de como diminuir os custos, o investimento que você faz. Então, às vezes as pessoas acham que começar a contribuir, faltam 2 anos para eu aposentar, vou começar a contribuir no teto, achando que vai aposentar no teto, Aí quando chega na data da aposentadoria, aposenta com um valor muito menor. Por quê? Não depende só dos últimos anos que você contribuiu. O cálculo é feito baseado em toda a sua vida contributiva. Então, você precisa saber o que fazer, tanto para economizar, tanto para aumentar o valor da sua aposentadoria. E tudo isso é feito dentro do planejamento. O segundo é evitar surpresas ao descobrir que não tem o tempo suficiente de contribuição. Isso acontece muito, sabe por quê? Ou porque as pessoas confiaram no simulador do INSS, que não é confiável. Porque o simulador do INSS, ele usa como base o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E a maioria das vezes esse CNIS está com muitos erros que precisam ser sanados. Então, às vezes o CNIS está lá dizendo que você tem 20 anos de contribuição. Quando é feito todo o ajuste, depois do planejamento previdenciário, é indicado também os erros que precisam ser corrigidos, aí você aumenta até 5, 6 anos de contribuição. Então, para evitar surpresas na hora dos seus requerimentos administrativos, no planejamento previdenciário você sabe exatamente o tempo de contribuição que você tem, e isso vai evitar muitos erros, A terceira vantagem é escolher a melhor forma de contribuir, qual que é o cálculo mais vantajoso para vocês. Como eu falei antes, não é só saber como aumentar o valor da aposentadoria, mas saber também como economizar, E tudo isso é feito dentro do planejamento. E por último, antecipar a aposentadoria, utilizando tanto as regras de transições ou algumas estratégias específicas. Se você se enquadra, se você cumpre os requisitos para entrar dentro das regras de transições, é feito um estudo para saber qual a melhor regra se aplica para você. Porque a gente tem a regra dos pedágios, a gente tem a regra da idade mínima, então isso vai depender dos pontos, isso vai depender de cada caso. Só explicando para vocês, por exemplo, uma regra de transição, é a regra dos pontos.
Nessa regra é somado o tempo de contribuição e a idade. Em cada ano é delimitado uma quantidade mínima de pontos que a pessoa precisa atingir para se aposentar por essa regra. Então, nessa regra, não é exigido uma idade mínima, por exemplo, nem um tempo mínimo. Você precisa somar esses dois e chegar ao número que eles delimitam por ano. Então, muita gente já consegue se aposentar sem esperar completar homem 65 anos de idade ou mulher 62. E isso tem que ser analisado dentro das suas contribuições do INSS, né? Desde da sua vida laborativa. Então, se você não precisa estar tão perto de aposentar, você não precisa esperar chegar lá na hora de aposentar para fazer um planejamento. Quanto antes você fizer, melhor. Quanto antes você fizer, você aumenta as suas possibilidades e aumenta tanto as suas possibilidades em relação a economizar ou aumentar o valor da aposentadoria. Então, se você tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia ou você mesmo, né, quer fazer um planejamento previdenciário, eu posso falar com propriedade para vocês que é o melhor investimento que vocês podem fazer para a sua aposentadoria. Então, se você tem mais alguma dúvida, quer saber como é que funciona, quer marcar uma reunião ou algo do tipo, pode falar aqui no comentário ou entrar em contato com os números que serão disponibilizados. Thank you.